Hoje nós estamos no capítulo 5 do nosso livro na verdade, nosso livro não, né? Livro do pastor Rick Warren, né? Nós estamos aqui compartilhando e todo mundo me ouve bem? Falando, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Então, gente, nosso capítulo 5, ele vai trabalhar sobre como um líder organiza um projeto. E eu busquei fazer, tô vendo aqui o horário, como nas outras semanas, o capítulo ele é bem extenso, mas eu vou controlar aqui mais ou menos o tempo, e aí na medida do possível vou tentar fechar o capítulo ainda hoje, mas enfim, vamos seguir. Eu quero fazer uma breve retrospectiva, né? Nós começamos o livro falando um pouco sobre a missão que foi dada a Neemias, né? Ele recebeu do Senhor uma missão da reconstrução dos muros de Jerusalém, e aí ele teve algumas atitudes, né? E que a gente utiliza o livro de Neemias para alguns princípios de liderança. E aí a gente lembra que uma das primeiras atitudes de Neemias, a primeira atitude, antes de tudo, foi orar, né? Ele, diante daquilo que ele tinha recebido, aquilo que ele tinha, que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele orou diante de Deus. E aí os capítulos do livro, eles se seguem. A gente viu um capítulo que trata sobre motivação, que a Aurinete veio e trouxe para nós. Nós vimos um capítulo que fala sobre planejamento, que o pastor também discorreu aqui, o capítulo 3. E hoje no capítulo 5 a gente vai falar um pouco sobre organização. E a organização, ela vem depois do que nós colocamos como planejamento. Aqueles que já viram um pouco de administração, tem alguns autores, na verdade, que eles trabalham justamente esse processo de administração das organizações, vamos colocar dessa forma. E quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em igreja, nós estamos trabalhando a igreja como uma organização, em que todas as atitudes e tudo que nós temos dentro da igreja, todos os ministérios, tudo aquilo que ocorre dentro da igreja, cabe dentro de um processo, vamos colocar dessa forma. Até gostaria de lembrar um vídeo que o pastor colocou ontem no grupo, né? O quanto que nós estamos agora começando a pensar no ano que vem. E aí quando a gente pensa no ano que vem, a gente pensa no quê? Em tudo que a gente está projetando para o ano que vem, né? Fazemos planos, né? Sempre no final do ano a gente tem duas atitudes no final do ano. Duas são clássicas, muito comuns. A primeira é avaliar o que aconteceu em 2021 e a segunda é planejar aquilo que vai acontecer em 2022. Certo, mana? Certo? A gente viu tudo que aconteceu em 2021 e agora nós vamos planejar tudo que nós estamos esperando para 2022. Isso faz parte de um processo que ele começa com o planejamento, ele tem a organização, que é o que nós vamos ver hoje, a direção, que também faz parte do que nós vamos ver hoje, e por último o controle, que é justamente o avaliar tudo que aconteceu. Então nós estamos no momento em que nós estamos avaliando tudo que aconteceu em 2021 e vamos planejar 2022. Vamos agora ver tudo que vai acontecer, né? Vamos prever, vamos colocar as nossas metas, os nossos objetivos. Tem alguns autores da administração, os mais clássicos deles,
que é o Taylor e o Fayol, que eles falam justamente sobre isso. Eles vão falar isso como funções administrativas. Vão dizer, olha, planejamento, organização, direção, controle. É um ciclo, né? Imagina aqui o início de 2021. Lá no 2020, final de 2020, nós estávamos pensando em 2021. Planejou 2021, aí depois a organização e a direção já faz parte do processo durante o período de 2021. Quando chega no final de 2021, a gente vai agora ver, nossa, vamos avaliar o que deu certo, o que não deu tão certo, o que pode ser melhorado, o que precisa ser corrigido, o que desse processo, tudo que aconteceu, o que nós precisamos melhorar para 2022. E aí, é justamente, né, no meio desse processo que o nosso capítulo ele está inserido. Vamos abrir lá em Neemias 3, eu quero ler com vocês os 10 primeiros versículos de Neemias 3. Na verdade, o capítulo 3, ele vai tratar muito do mesmo, quando Neemias, ele vai designar todas as pessoas para cada tarefa dentro da reconstrução dos muros, né? Então, olha, você faz isso, você faz aquilo, você cuida da reconstrução, você vai, o sacerdote vai cuidar lá da parte da porta das ovelhas, enfim, ele vai trazer, vai designar cada pessoa para as tarefas e ele vai fazer uma direção, ver se está todo mundo fazendo de forma adequada. Então vamos ler Neemias 3. Todo mundo achou? Neemias 3 diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas e até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de In, e a porta do peixe edificaram os filhos de Azená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Maná, e ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram, levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos orites, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, que fortificaram Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de U, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumá, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Azaneques. Bom, gente, um monte de nome bastante difícil aí, né? Um monte de nome que é até difícil de ler, né? Mas aí tem um bocado de sugestões de filhos aí para os nossos colegas aí, né? Lucas, também o Larissa e a Débora, né? Enfim, tem aí bastante sugestão de nomes bem característicos, bem interessantes, né? Mas, né? E aí, gente, eu só li os 10 primeiros versículos porque os seguintes eles vão tratar de coisas bem semelhantes. Falando das pessoas e o que elas fizeram na reconstrução dos muros. Então, o nosso primeiro ponto do nosso capítulo é: um líder, ele simplifica. Um líder, ele simplifica. A motivação sem organização leva à frustração. Vocês vão lembrar que o capítulo anterior foi sobre motivação, né? Nós passamos aqui 2 semanas falando sobre motivação. Se não há
organização, e aí eu vou mais atrás ainda. Se não existe planejamento, tudo que você faz é inócuo, ou seja, tudo que você está fazendo, você vai fazer, e aí a gente lembra de Paulo, né, que também tem esse versículo na nossa lição. Tudo precisa ser feito com ordem e decência. Planejamento. Ordem e decência para mim é planejamento. É você organizar bem as ações. Então o primeiro ponto, ele diz assim: um líder simplifica. A importância de trabalhar com o que já existe. As organizações mais sólidas são as mais simples. O exemplo que o Rick Warren dá, que ele é muito inclusive bastante simples o exemplo, é que vocês, quantos aqui lembram, e eu lembro muito bem disso, eu lembro muito bem porque é muito característico. Quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, criança, adolescente, eu tinha meus pais me deram um Lego. Vocês lembram de Lego? Lego? Lembra de Lego? Você já teve Lego, Lucas? Não, nunca teve. Lego, sério? Larson, você teve Lego, Larson? Ele deve ter. Entendi. Bom, mas aí, eu não sei se vocês lembram, os Legos, esse Lego, eu tenho inclusive na minha memória, esse Lego, ele ainda existe lá na casa dos meus pais. Ele ainda está lá na casa dos meus pais. Sempre quando chega criança na casa dos meus pais, meu pai vai lá, sobe no armário, pega o Lego e as crianças brincam a noite toda com Lego, ou o dia todo com Lego, guarda e está lá o Lego novamente. Sofia gosta. E aí vamos lembrar, o que são os Legos de hoje? O que são os brinquedos das crianças de hoje? Os brinquedos das crianças de hoje, se durar um mês, é muito. Se durar um mês, é muito. Não é verdade? Vamos lembrar aí dos brinquedos aí. Outro exemplo interessante, o pastor certamente vai lembrar. Vocês lembram dos carros mais antigos? Bate num corcel antigo para ver o que vai acontecer. Ele não vai acontecer nada com ele. Vai ficar, não vai nem se mexer o ferro do carro, não vai acontecer nada. Agora bate num carro desses mais novos aí, 2020, 2021, já tem várias partes dele que são de plástico mesmo, e que eles são muito mais moldáveis, eles se estragam com muito mais facilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Neemias, ele quando a gente pensa na questão da liderança, que esse primeiro princípio que a gente lembra hoje, um líder ele simplifica, é que o líder ele precisa olhar para aquilo que já existe. De novo, nós precisamos olhar para aquilo que já existe. Não adianta, por exemplo, agora nós estamos novamente, final de 2021, planejando, e aí o pastor chegou aqui e disse: olha, é o seguinte, tudo que nós fizemos até agora, vamos zerar tudo, não serve para mais nada, vamos zerar tudo. Ministério de louvor, vamos começar tudo de novo, não tem mais nada. Aqui, precisamos mexer nesse tempo todo, precisamos mexer toda essa estrutura. Não, gente, não faz sentido nenhum isso, não faz nenhum sentido. Um líder, ele procura simplificar. Tudo aquilo que já existe, nós precisamos aproveitar. E Neemias fala a palavra que ele passeava pelos muros à noite, ele passeava pela cidade, avaliando tudo que estava, como que estava a situação, para justamente ver de que ponto que ele poderia partir. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é a questão da simplicidade. Precisamos valorizar aquilo que nós já temos, aquilo que já foi conquistado, o caminho que já foi percorrido. Ok, gente? Tranquilo? Vamos ao segundo ponto. Um líder, ele seleciona uma equipe. Muitos líderes passam tempo tratando de envolver os preguiçosos, os apáticos,
em lugar de focar em trabalhar com os que realmente querem trabalhar. Nossa, mas isso aqui eu fiquei meio assim, gente. E eu peguei uma frase, dizia assim no texto, assim, a frase dizia assim: trabalhe com os que querem trabalhar. O pastor tem falado bastante sobre isso, inclusive, esses dias. Quanto que isso é importante dentro da igreja. Que quando a gente, o quanto que durante a semana, por exemplo, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de sexta-feira, aparecem poucas pessoas. Ou quando a gente lembra assim, vamos montar, vamos fazer missões, vamos fazer evangelismo. Aí de 60, 70 pessoas vai 20, vai 10. Poxa, né? Tem um texto na Bíblia, Lucas, abre para nós aí em Provérbios 6. Abre aí em Provérbios 6, versículo 6. E aí eu quero ler o de Neemias 3, 5. Vou ler o de 3, 5, depois o Lucas vai ler Provérbios 6, 6. Olha o que diz em Neemias 3, 5, que a gente já leu ainda há pouco. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço, né? Não se dispuseram, não estavam dispostos ao serviço de seu Senhor. Envolva todos no trabalho, mas não perca tempo com os que não querem trabalhar. Concentre suas energias em quem está disposto a trabalhar. Lê o que tem em Provérbios 6,6 aí, Lucas. Bater com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Vocês acham que tem preguiçoso na igreja, gente? Vocês acham que tem preguiçoso na igreja? Hã? Você tem certeza? Ô, gente, já a gente vai ver o quanto que é importante a gente trabalhar para o Senhor. Nossa, é muito importante, a gente precisa estar disposto. E o texto ele é muito claro, que Neemias ele deu as atribuições, estava todo mundo trabalhando, mas tinham algumas pessoas que não estavam trabalhando. E o que Neemias fez? Foi lá e ficou brigando com eles o tempo todo. Foi isso que Neemias fez? Não, gente, Neemias não ficou fazendo isso. Neemias ele não foi perder tempo com essas pessoas que estavam lá sem fazer nada, né? Estavam lá preguiçosas, né? Neemias envolveu todos os habitantes da cidade na reconstrução dos muros. É óbvio que esses notáveis, né, essas pessoas que não estavam trabalhando, se julgavam bons demais para fazer aquele tipo de trabalho. Erguer tijolo era algo inferior para eles. Não se diz que desculpas que eles deram. A palavra não fala, diz assim, eles não quiseram porque achavam que era algo depreciativo, né? Sentar tijolo, trabalhar na reconstrução dos muros. A palavra não fala isso, mas a palavra é clara para dizer que eles não quiseram, eles não estavam dispostos a trabalhar. Qual que era o motivo? E aí os motivos podem ser os mais diversos, né? Quando a gente traz para a nossa realidade, quando a gente traz para nós aqui enquanto igreja, né? A gente precisa lembrar do que Neemias, qual que foi a reação de Neemias diante dessa situação. Neemias, ele não foi lá incessantemente, todos os dias, brigar com essas pessoas, porque se ele fosse fazer isso, ele ia perder tempo que poderia estar sendo gasto com quem estava querendo trabalhar, com quem estava realmente querendo reconstruir, participar da reconstrução dos muros. A resposta de Neemias a estes que estavam
esquivando do trabalho foi ignorar. Ele não perdeu tempo com as pessoas que não estavam dispostas a trabalhar. Em vez disso, concentrou seu tempo e suas energias nos que estavam dispostos a trabalhar e ansiosos em fazê-lo. Então, primeiro, um líder ele simplifica. Um líder, ele olha para aquilo que já existe, aquilo que pode ser aproveitado, aquilo que nós já conquistamos. E aí eu quero muito falar sobre o quanto que nós, como igreja, já conquistamos aquilo que já foi alcançado. Quando a gente olha para 2021, diz assim, nossa, quanta coisa aconteceu, e para os anos que se passaram, diz assim, poxa, muita coisa já andou. Então, simplifique, olhe agora para a frente. Olhando para a frente, que faz parte dessa organização, selecione a sua equipe. E aí o ponto 3, ele vai dizer, um líder delega tarefas. Eu acho que esse para mim foi o ponto que eu mais gostei de todos. É o ponto que eu achei mais interessante, assim, porque um líder, ele precisa saber que ele não consegue fazer tudo, ele não vai conseguir fazer tudo. Vamos trazer para nós. Pastor Galdilei conseguiria pregar, cantar, tocar, ensinar, aconselhar, visitar, cuidar das finanças da igreja, cuidar da logística, fazer a limpeza do templo. Dá para fazer tudo isso, gente? Dá para fazer tudo? Isso eu não falei só de algumas coisas, tem mais coisa aí. Só não tocar que ele não consegue. Só não tocar que ele não consegue. Ainda ele não está fazendo. Ainda. Vai começar a escola de música aqui na igreja, vai cuidar das crianças. Cuidar das crianças, trabalhar na cozinha. Ô, gente, vamos lembrar as irmãs que trabalham na cozinha, trabalho com força, gente, trabalho bastante. Então, quando a gente pensa em delegar tarefas, e a gente lembra de Neemias não estava fazendo a reconstrução dos muros sozinho. Se ele tivesse que fazer isso, ele teria que viver até hoje, mano. Até hoje ele teria que estar vivo para poder ainda estar lá reconstruindo, porque ele ainda não teria terminado. Então, é a gente pensar que é inviável realmente fazer tudo sozinho. Então, a primeira coisa da parte de delegar tarefa é que não se consegue fazer tudo sozinho. A segunda coisa que eu achei muito interessante é que nem todo mundo pode fazer tudo. Exemplo simples para nós. Dá para colocar toda a igreja ali em cima para tocar e cantar? Dá para colocar a igreja toda naquela cozinha? Dá para colocar a igreja toda para cuidar do ministério infantil? Não dá, né? Apesar que, por exemplo, a julgar pela tarde alegre do último sábado, a irmã Débora, Jaqueline, Kézia trabalharam um monte, talvez até mais pessoas ajudariam, né? Mas também todo mundo não daria, né? Também não, mas algumas pessoas a mais até ajudariam, porque eu vi que as irmãs trabalharam bastante, a Aurinete, a Paola, sei que vi que trabalharam bastante. Bom, gente, então, primeiro, na parte de delegar, não dá para uma pessoa fazer tudo, não dá para todos fazerem todas as coisas. E aí eu achei muito interessante o que o texto diz assim: o que você acha que teria acontecido se Neemias, depois de despertar o interesse pelo projeto, tivesse dito: vocês podem começar a trabalhar onde quiserem? E se ele dissesse: vamos para aquele pedaço do muro, vamos trabalhar todos ali juntos? Imagina, todo mundo trabalhando no mesmo local. Imagina, não daria certo. Não daria certo. Primeiro, porque iria gerar confusão. Ia ficar muita gente ociosa, porque não ia ter trabalho para todo mundo.
E as outras partes que teriam que ser ajustadas, estaria sem ninguém para fazer. Então, quando a gente pensa, voltamos, precisamos trazer para nós, enquanto liderança, para trazer para nós, enquanto igreja, os muitos ministérios, as muitas atribuições que nós temos dentro da igreja, tudo que precisa ser feito dentro da igreja, e que, aí eu entro no terceiro ponto dessa parte de delegar tarefas, e que é também uma atribuição, é algo que o líder ele precisa ter. Ele precisa conhecer bem a sua equipe. Então, sobre delegar tarefas, ele não pode ser uma pessoa que faz tudo, não pode, porque ele não vai, é inviável. Segundo, todo mundo não pode fazer todas as coisas, né? E terceiro, o líder precisa conhecer bem a sua equipe. Isso é fantástico, né? Vamos imaginar, irmão Sebastião, próximo domingo, o pastor diz assim: olha, próximo domingo, quem está responsável pelo louvor é o Vitor e o Sebastião, entendeu? Não vai dar certo, não é verdade, irmão Sebastião? Né? Eu canto e você pede desculpa, tá certo? Seria uma excelente ideia. Não dá, gente, não tem como. O Lucas sabe muito bem que eu não consigo, irmão, eu não consigo cantar e bater palma no ritmo, entendeu? Não dá, irmão, não dá, não tem como, é complicado, entendeu? Para mim, enfim. Então, o líder ele precisa conhecer bem a sua equipe. E aí, nós lembramos aqui não só da figura do pastor, mas da figura de cada líder dentro da igreja, líder de ministério infantil, líder dentro das salas da escola dominical. Quando eu lembro do segundo ponto, por que a gente, por exemplo, na EBD, no domingo de manhã, a gente não faz uma turma só todo domingo? Por quê? Quem me diz uma razão, por que a gente não faz a EBD para todo mundo junto, todo domingo? Uma razão baseada naquilo que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque são diferentes, gente, são diferentes. Nós somos, a gente pensar que o líder ele conhece muito bem a sua equipe, e ele conhece bem aquilo que não dá para todo mundo fazer todas as coisas. Quando, por exemplo, tem-se uma sala para maturidade cristã, que tem uma linguagem diferente, que tem um propósito diferente ali, uma mensagem um pouco distinta daquilo que vai ser falado lá para os jovens, para os adolescentes, ou para as crianças. A mesma mensagem, a mesma forma de passar, não pode ser passada para todo mundo. Então, isso é importante e faz parte do delegar tarefas, tá certo, gente? Então, não concentre tudo em você não vai dar conta. Eu achei uma palavra, uma frasezinha na internet que eu achei muito interessante. Diz assim: concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Você sabe quem disse isso? Steve Jobs disse isso. Disse assim, né? Uma pessoa que não, né? Mas o quanto que isso é importante, né? Delegue todo o restante. Não dá para você fazer todas as coisas. Então, ponto 3, ok. Tem só um detalhe aqui, Vitor, que eu acho assim, que é um desafio para liderança. Ele diz aqui: a delegação de um trabalho é outro aspecto difícil na liderança. Pode chegar a ser duro soltar algo e confiar nos outros. Confiança é difícil, né? E se o cara não fizer? E se eu mandar o cara não? Volto àquela palavra: conheça. O líder ele precisa conhecer bem a sua equipe. Ele precisa conhecer bem aquilo que cada membro pode fazer.
Então, nós estamos aí no final do ano, vamos delegar, vamos pensar em tudo que vai acontecer em 2022, estamos planejando. E todo planejamento, gente, o planejamento, ele antecede a organização. Então, planejamento, organização, direção, controle. O planejamento, ele está antes da organização. Então, quando você planeja, você tem lá planejamento de recursos humanos, você tem planejamento de toda a logística, planejamento financeiro, orçamento, né? Você já pensa no seu orçamento para o ano que vem, orçamento da igreja para o ano que vem. Aí você pensa em toda a questão de informação, de tecnologias, todo esse planejamento que depois vai estar na organização, ele precisa pressupor que existem pessoas que estão capacitadas para cada área, que receberam, inclusive, nós vamos falar aqui de habilidades e talentos. Essa lição, ela termina justamente, o capítulo 5 do livro, ela termina justamente dizendo assim: olha, todos nós vamos prestar contas, a todos nós foi dado talentos, a todos nós foi dado habilidades. E aí é óbvio que os nossos líderes, eles na convivência, eles conhecem. O Vitor ele não pode cantar, ele não tocar, não vai dar certo com ele, mas ele tem outras habilidades em que ele pode ser colocado para servir dentro da igreja. E serviço é para todos, né, irmã? Serviço é para todos, serviço é para todos nós. Aquele que não serve, o cristão que não serve, não serve. Entenderam a frase? O cristão que não serve, não serve. Ele não serve para ser cristão. Por quê? Porque ele pressupõe que ele esteja disposto realmente a servir. Divida as grandes metas em tarefas pequenas, desenvolva descrições claras das tarefas e entregue a cada pessoa a tarefa que mais se ajuste à sua forma. O Rick Warren, ele no livro Uma Vida com Propósito, ele faz um acróstico justamente sobre essa palavra forma, né? Então, o F é formação espiritual, o O, opções do coração, o E, recursos pessoais, o M, modo de ser, e o A, área de experiência. É justamente para dizer que cada um de nós tem uma forma, uma estrutura em que o seu serviço dentro da igreja, ele se encaixa de acordo com a sua forma, ele se encaixa de acordo com a sua formação, né? Ele se encaixa de acordo com as opções. Assim, eu até posso, tem muitas opções, às vezes a pessoa não quer, entendeu? Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada dentro da igreja, né? Se encaixa com os seus recursos pessoais, né? Se encaixa com o seu modo de ser e com as suas áreas de experiência, com aquilo que você já fez, né? Por exemplo, eu poderia trabalhar com crianças, já trabalhei com crianças dentro da igreja em um outro período, mas não faz parte do momento. Posso trabalhar? Posso, já trabalhei com crianças dentro da igreja, tá? Mas é tudo que se encaixa dentro da forma, daquilo que faz parte da sua estrutura e do seu serviço. Ok, gente? Ponto 3, então nós vimos aí os 3 primeiros pontos até agora, né? Um líder, ele simplifica, ele seleciona a sua equipe. Um líder delega tarefas, que é o nosso terceiro ponto. E agora, um líder, ele motiva. Vou abrir aqui no ponto 4 do nosso livro. Vamos lá em Neemias 3:10, tem um texto que nos ajuda a entender. 3:10 diz assim: e ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atus,
filho de Azabneias. Repare que ele reparou em frente à sua casa. Essa expressão é boa, essa expressão é interessante. Ele reparou em frente à sua casa. Essa parte do texto vai dizer assim: ajude as pessoas a sentirem que o projeto lhes pertence. Se eu estou edificando a parte do muro que vai proteger a minha casa, vou fazer um bom trabalho. Se você tem uma ideia, o dom e o interesse, então isso também te diz respeito, né? Quando você participa de algo, e eu até anotei aqui, a igreja é do Senhor e fazemos parte dela, façamos o melhor para Deus. Olha que interessante, a pessoa reconstruía a parte que estava na frente da casa dela. É mais fácil, vamos lá, é mais fácil você reconstruir um muro em qualquer lugar da cidade que você não conhece. Você vai reconstruir com mais ênfase, né? Com mais cuidado, um muro que ele está do outro lado da cidade, ou o muro que está na frente da sua casa? O muro que está na frente da sua casa, porque você quer proteger ele, você quer fazer aquele muro o mais forte possível. Por quê? Porque você não quer que o ladrão entre, você não quer que aconteça nada, um terremoto, sei lá, uma tempestade, aquele muro vem abaixo. Você vai fazer da melhor forma possível aquele muro. Vamos trazer isso para dentro da igreja? Nós estamos aqui, e aí volta a questão do preguiçoso lá no início. Nós estamos aqui dentro da igreja. A igreja é de quem? Deus. Do Senhor, certo? A igreja do Senhor. Fazemos parte dela, não fazemos? Pertencemos à igreja do Senhor. Irmã, pertence à igreja do Senhor? Pertence? Débora, a igreja pertence? Pertencimento à igreja do Senhor? Então por que a gente faz então assim? Vamos fazer meia boca, vamos fazer mais ou menos. Tudo que nós fazemos para Deus precisa ser bem feito. Cantamos aquela música, e não vou cantar, você calma, não vou cantar. Aquela música assim: faço o melhor para Deus. Então vamos fazer o melhor realmente para o Senhor. Então, se a igreja do Senhor e fazemos parte dela, façamos o melhor para Deus. Vou dar o meu melhor em tudo onde eu for designado. Se eu estou designado no louvor, no serviço de limpeza, na feira de missões, lembra o que aconteceu na feira de missões, todo mundo se envolvendo, todo mundo trabalhando, se é na aula para as crianças, no aconselhamento, se é num receber o irmão, né? O que custa você receber o irmão com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, estar com aquele irmão, você realmente receber bem aquela pessoa? Isso faz parte do quanto que você valoriza a obra do Senhor. Ponto 4 ainda, fechando o ponto 4. Fechando o ponto 4. Fechando o nosso ponto 4, então, desta forma, a questão de pertencimento. Tem uma questão interessante, lá no versículo 1 do capítulo, ele diz assim: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. O sumo sacerdote e seus colegas, eles começaram o trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas era o lugar onde se sacrificavam os animais para o templo.
Então, Neemias designou justamente o local onde os sacerdotes estavam para que eles reconstruíssem, para que eles participassem daquela parte da reconstrução. Então, justamente ele designou as pessoas certas para os locais certos. Então, pertencimento. E para fechar esse ponto 4, que eu tenho uma frase no finalzinho que diz assim: se você tem uma ideia, o dom e o interesse, então isso te diz respeito. Quer dizer assim: na igreja não tem um ministério X, mas você tem um trabalho com... Vamos imaginar que nós não tivéssemos o ministério de evangelização, missões. Assim, mas nossa, chegou o irmão conhece, o irmão, ele tem esse dom, ele já trabalhou com isso. Chegue para o seu líder, converse com o seu líder. Olha, percebi que aqui não tem um ministério X, Y, Z. Vamos pensar sobre isso para que outras pessoas possam ser alcançadas através desse ministério. Então, é você querer fazer parte, e aí isso te diz respeito. Toda vez que podemos, permitimos que as pessoas de nossa igreja se sintam donas de seus ministérios. É a sensação de pertencer, de você fazer parte daquele ministério. Bom, gente, eu acho que eu vou ficar nesses 4 primeiros pontos. Já ficamos aí, já tem 40 minutos. Vamos fechar. Vamos então recapitular o que nós vimos hoje, tá certo? Primeiro, um líder, ele consegue simplificar. Não vamos começar do zero. Nós já caminhamos. O Senhor já nos abençoou. O Senhor já colocou diante de nós tantas coisas. Então, tudo aquilo que já foi feito, ele precisa ser valorizado, e nós precisamos agora partir, olhar para frente nas próximas etapas que nós temos. O segundo ponto que nós trabalhamos, que o líder, ele seleciona a sua equipe. E aí nós vimos que tem pessoas que não estão, que aqueles que não estão trabalhando, o que nós vamos fazer com eles? Querido, nós vamos amar aquelas pessoas que não estão trabalhando. Vamos amar, vamos trazer para junto. Porém, nós precisamos nos concentrar no trabalho e utilizar aqueles que querem trabalhar. Tem pessoas que querem trabalhar na obra do Senhor? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar muito. E terceiro ponto, o líder, ele delega tarefas. Dentro desse terceiro ponto nós vimos 3 coisinhas. Primeiro, o líder, ele não consegue fazer todas as coisas sozinho, né? Por exemplo, do pastor, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele vai ficar, e por mais que ele tente, ele vai ficar muito cansado, e tem muita gente para trabalhar, tá certo? Segunda coisa, as tarefas, elas não podem ser feitas por todo mundo. Não dá para todo mundo trabalhar no ministério infantil, todo mundo trabalhar no louvor, todo mundo trabalhar na cozinha, não dá. E o terceiro ponto, e mais importante, o líder, ele conhece a sua equipe e ele sabe designar. Larson, você está no louvor, você tem capacitação na área de finanças. Sebastião, você tem a capacitação na área do serviço, de ajudar, de estar na parte da logística. Legal. E aí, para cada irmão, o líder conhece a capacitação, conhece as habilidades dos seus liderados. E por último, nós vimos que um líder, ele também sabe motivar, né? Vimos que o líder, ele consegue dizer assim: olha, você pertence, você faz parte desse corpo. Nós estamos na casa do Senhor, fazemos
parte da família do Senhor e nós precisamos, então, até anotei aqui, fazemos parte da igreja do Senhor e precisamos dar o nosso melhor em todas as coisas que nós fomos designados. Amém, queridos? Amém. Amém. Na semana que vem a gente fecha com os últimos 3 pontos. Aí na semana que vem tem mais. Nós temos 3 pontos. Aqui na próxima mais. Eita!